Parede torácica. Na parede torácica iremos encontrar vértebras, costelas e o externo como os ossos formadores. Em relação às vértebras torácicas, em número de 12, apresentam como características a presença de facetas costais em seus corpos e em seus processos transversos. Como vemos aqui nessa imagem, as costelas apresentam um segmento denominado como cabeça, que irá se relacionar com as duas vértebras nas quais irá se inserir, o colo, tubérculo e o corpo. A cabeça e os tubérculos apresentam facetas para articulação com suas respectivas costelas. Em relação ao corpo, teremos um sulco costal, onde iremos encontrar o feixe vasculo nervoso e inferiormente uma borda aguda. Em relação às costelas, nós poderemos classificá-las como verdadeiras, falsas ou flutuantes em relação à forma pela qual se articulam com o externo. As costelas verdadeiras são aquelas do primeiro ao sétimo par, que apresentam uma cartilagem externo-costal própria para cada costela. Como costelas falsas, denominamos o oitavo até o 10º par, que encontram-se ligadas ao externo através de uma cartilagem costal comum entre si. E, finalmente, denominamos como flutuantes o 11º e 12º par, que encontram-se fixadas apenas posteriormente, junto às vértebras, sem nenhuma conexão com o externo. A presença das cartilagens costais confere a necessária elasticidade e mobilidade das costelas. Essa mobilidade se dá através de articulações que podemos dividir entre articulações costo-vertebrais, ocorrendo entre as costelas e a cabeça da costela e a vértebra, e as costelas e o processo transverso de cada vértebra. Além disso, temos as articulações externos costais, costo-condrais e intercondrais, como vemos demonstrado nessa imagem. O externo é composto por 3 partes denominadas como manúbrio, corpo e processo xifoide. O manúbrio, apresentando uma concavidade superior denominada como incisura jugular, irá se articular com as clavículas, articulação externo-clavicular. O segmento de ligação entre o manúbrio e o corpo apresenta-se na forma de um ângulo denominado como ângulo external ou ângulo de Louis. Esse ângulo apresenta uma grande importância clínica por ser utilizado durante a necessidade de identificação ou de contagem das costelas, uma vez que o ângulo de Louis, ou ângulo external, situa-se normalmente ao nível das segundas costelas. O processo xifoide situa-se inferiormente ao externo, projetando-se já para o epigástrico, e denominado então esse ângulo entre as duas costelas mais inferiormente, na face anterior do tórax, como ângulo infraesternal. Existem, portanto, 2 articulações no externo, que são a articulação manúbrio external e a articulação xifo-external. Os movimentos da parede torácica apresentam um aumento durante o seu movimento, durante a inspiração, em sua extensão vertical, no seu diâmetro transverso e no seu diâmetro antero-posterior. Esse movimento se dá através da ação de diversos músculos, como os músculos próprios do tórax, como aqui demonstrados. Esses músculos próprios do tórax, representados aqui pelo músculo serrátil posterior superior, serrátil posterior inferior e os músculos levantadores das costelas. Além disso, nós temos nos movimentos do tórax a importante participação dos músculos intercostais, como os músculos intercostais externos, internos, subcostais e músculos transversos do tórax, como vemos nessa imagem. Vemos aqui então as camadas dos músculos intercostais. Finalmente,
contribuem para os movimentos das costelas os chamados músculos acessórios da respiração, como os peitorais, o peitoral maior, aqui apresentado, o próprio músculo esternocleidomastoide e outros que atuam no sentido de ampliar a cavidade torácica durante a sua contração. Aqui demonstrados o esternocleidomastoide, o músculo peitoral maior e peitoral menor. Entretanto, o músculo primordial na fisiologia da respiração é o diafragma. O diafragma é o principal músculo da respiração e apresenta-se em forma de cúpula, como aqui demonstrado. É importante notar que o músculo diafragma apresenta a sua porção muscular perifericamente, tendo um centro tendíneo sem fixação óssea. Em decorrência dessa estrutura anatômica, a contração da cúpula do músculo diafragmático irá promover uma descida desta cúpula, portanto, um aumento na extensão vertical da cavidade torácica. Por outro lado, quando ocorre o relaxamento do músculo diafragmático, este sobe, aumentando o seu formato de cúpula, com a consequente redução do volume da caixa torácica no sentido vertical. Aqui vemos então algumas características do diafragma, que apresenta na sua porção muscular algumas partes identificadas como a parte external anteriormente, a parte costal lateralmente e posteriormente, e mais posteriormente a chamada porção muscular lombar, aqui demonstrado próximo à coluna. Essa fixação posterior se dá através de alguns ligamentos descritos como ligamento arqueado mediano, ligamentos mediais e ligamentos laterais. Outra característica anatômica importante do diafragma é a presença de 3 aberturas, sendo estas o forame da veia cava inferior, o hiato esofagiano e o hiato aórtico. Nessa imagem, vemos então novamente a constituição do diafragma, visto a partir do tórax, com as suas cúpulas, suas 2 cúpulas, a parte muscular periférica e o centro tendíneo, destacando-se ainda o hiato aórtico, o hiato esofágico e o forame da veia cava inferior, que se abre já no interior da cavidade pericárdica. Nessa imagem, destaca-se novamente o forame da veia cava inferior, o hiato esofágico e o hiato aórtico. Em relação à irrigação e inervação do diafragma, a irrigação arterial se dá através das artérias frênicas superiores, ramos da aorta torácica, e frênicas inferiores, ramos da aorta abdominal. As veias são representadas pelas veias pericardiofrênicas, que vão drenar para a veia torácica interna, e as veias frênicas inferiores, que irão drenar para a veia cava inferior e para as veias suprarrenais. A inervação do diafragma se dá predominantemente pelo nervo frênico, tendo ainda a contribuição dos nervos intercostais. Nessa imagem, então, completamos a demonstração das estruturas musculares que contribuem para a mobilidade do diafragma necessária durante o processo da respiração, como o esternocleido, o músculo reto abdominal, os músculos oblíquos, os músculos intercostais, entre outros. Um aspecto importante a se destacar na parede torácica refere-se à presença do feixe vasculo nervoso em cada espaço intercostal. Como foi mencionado anteriormente, esse feixe vasculo nervoso situa-se próximo ao bordo inferior de cada costela e é composto
pelos ramos arteriais, venosos e nervosos. Os nervos intercostais, que representam-se como ramos ventrais de T1 a T12 e apresentam como característica a inervação em faixa no tórax, descritas essas faixas decutâneas como dermátomos. As artérias intercostais dividem-se em artérias intercostais posteriores e anteriores, sendo que as intercostais posteriores se originam da aorta torácica, predominantemente, enquanto que as artérias intercostais anteriores são ramos da artéria torácica interna, por seu turno, ramo da artéria subclávia a cada lado. As veias intercostais irão drenar posteriormente para o sistema da veia ázigos e anteriormente para as veias torácicas internas. Cavidades pleurais e pulmões. Como vemos nessa imagem, o tórax apresenta duas cavidades pleurais separadas entre si pela estrutura descrita como mediastino, cuja subdivisão iremos analisar com mais profundidade a seguir. Vemos aqui nessa imagem uma apresentação da cavidade pleural à esquerda, observando-se a face lateral esquerda do mediastino. A cavidade pleural ela é composta pela pleura parietal e pela pleura visceral. A pleura parietal irá aderir-se às costelas, respectivamente às costelas, ao mediastino e ao diafragma, enquanto a pleura visceral irá aderir à superfície externa do pulmão. A cavidade pleural representa um espaço virtual fechado, contendo uma pequena camada capilar de fluido seroso destinada a permitir o deslizamento e o contato entre si da pleura visceral e da pleura parietal, que se encontram unidas através de um sistema de pressão negativa, permitindo assim a expansão dos pulmões durante um movimento de expansão da caixa torácica. A pleura visceral ela é aderida às superfícies pulmonares e se aprofunda nas respectivas fissuras do pulmão. Ela irá se continuar com a pleura parietal através de cada um dos dois hilos pulmonares. A pleura parietal, como já mencionado, adere-se à parede torácica e ao diafragma e é fixa ao saco pericárdico, sendo dessa forma subdividida em parte costal, mediastínica, diafragmática e a parte denominada como cúpula, que ultrapassa, como nós estamos vendo aqui, superiormente a clavícula, em cerca de 2 centímetros. Por reflexões pleurais, compreendemos os segmentos onde as pleuras parietais irão apresentar uma mudança em sua conformidade anatômica ao variar de refletir a parede torácica, o diafragma e o mediastino, respectivamente. Então, assim, nós podemos ver aqui as chamadas linhas externais, que representam as reflexões pleurais situadas posteriormente ao externo, sendo que a reflexão external à esquerda irá apresentar um afastamento em relação à linha mediana devido à presença do coração. Quanto à linha costal, iremos ver que ela irá se encontrar na linha médio-clavicular ao nível da 8ª costela, no 12ª costela ao nível
da linha axilar média e da 12ª costela posteriormente, como aqui demonstrado. Então, ao nível da 12ª costela, a presença da reflexão que irá marcar a variação da pleura costal com a pleura diafragmática. Novamente, observamos aqui as reflexões pleurais que irão demonstrar duas áreas importantes a cada lado, que são os chamados recessos pleurais. Os recessos, nesse caso, descritos como costo-diafragmáticos, que apresentam, também conhecidos como seio-costofrênicos, que apresentam a importância clínica de serem a região mais inferior das cavidades pleurais e, portanto, será lá que iremos encontrar acúmulos de líquidos durante a ocorrência de derrames pleurais, evidenciados em radiografias do tórax. Enquanto isso, vemos ainda a presença dos chamados recessos costomediastínicos, quando a pleura parietal costal muda de direção para refletir o mediastino. Nessa imagem de uma radiografia torácica, vemos a representação radiológica do lado direito e esquerdo dos recessos costodiafragmáticos, também denominados como seio-costofrênicos. A opacificação desses recessos irá sugerir a presença de líquido no interior da cavidade pleural.